Olá, meu nome é Letícia, sou estudante do curso de Nutrição da Universidade Univille e trago, em conjunto com a minha equipe, uma apresentação sobre o trabalho de parto. Essa apresentação ela foi desenvolvida pensando nos aprendizados da disciplina de embriologia, ministrada pela professora Glatz. Vamos conhecer um pouco mais sobre as possibilidades desse momento tão especial. Após um longo período de gestação, geralmente 9 meses, é chegado um ritual de passagem. Motivo de insegurança às novas mamães, o parto traz um novo ser humano ao mundo. Somente no Brasil, mais de 3 milhões de nascimentos ocorrem todos os anos. Dependendo do que foi averiguado com o médico nas consultas de pré-natal sobre a saúde da mãe e do bebê, é possível realizar algum dos dois tipos de parto. Seria o parto vaginal, também conhecido como parto normal, e o parto cesárea, seria o parto cirúrgico, se ocorrer alguma complicação, ou ainda hoje em dia, por escolha da mãe, também é possível fazer parto cesárea. Olá, eu sou a Glória e eu vou falar um pouquinho sobre o parto normal, também conhecido como parto vaginal. Ele é caracterizado pelo seu início espontâneo, podendo haver uso de hormônios ou até mesmo corte no períneo para facilitar a passagem do bebê. As suas fases são divididas em latente. Essa primeira fase ela tem um período mais longo com contrações mais curtas e rápidas, um intervalo de até 15 minutos. A segunda fase é chamada ativa. O ritmo das contrações já aumentaram e os seus intervalos são mais curtos, por isso é importante ficar atento nessa fase. A terceira fase é chamada fase de transição. O colo uterino já está totalmente dilatado e em pouco tempo o corpo já está preparado para a última fase, chamada fase expulsiva. Nessa fase o bebê é expelido pela vagina e posteriormente a placenta, processo conhecido como dequitação. Uma próxima fase após o nascimento é o chamado período de Greenberg. As contrações ocorrem no útero com o objetivo de estancar o sangramento ativo causado pela força no trabalho de parto e também possibilita com que a mãe já possa amamentar. Algumas complicações mais comuns com o parto vaginal são as disfunções do assoalho pélvico por conta dos músculos que ficam sobrecarregados e pode acarretar em uma incontinência urinária ou até mesmo fecal. Outro problema causado é a asfixia neonatal ou perinatal, em que tanto a demora do trabalho de parto pode causar isso, quanto o próprio cordão umbilical do bebê, em que impede a passagem de ar, deixando ele preso. Outro tipo de parto que cada vez mais vem sendo utilizado é o parto cesariano. Ele é denominado como procedimento cirúrgico para a extração do feto, onde se é feito um corte abdominal um pouquinho acima do pubis ou, de forma mais leiga, um pouquinho abaixo do umbigo da mãe. Hoje em dia, há um aumento da taxa do número de cesarianas, tendo em vista diversos fatores, sendo alguns deles o aumento da idade materna e também o aumento de gravidezes múltiplas. De forma geral, é uma cirurgia bem simples, onde se faz um corte de 10 a 12 centímetros horizontalmente. Também há algumas técnicas que utilizam o corte vertical, mas é muito menos comum. E para que a gente chegue até o bebê, é feito 7 cortes em 7 camadas da mãe, sendo elas a pele, a gordura, a face muscular, o músculo, o peritônio parietal, o peritônio visceral e, por último, o útero. E depois desses cortes, é feita a retirada do bebê, a retirada da placenta, o corte no cordão umbilical, que é feito de 8 a 10 centímetros da inserção abdominal, e depois dessa extração é feita o fechamento das camadas da mãe. E quando a gente faz um comparativo do parto normal com o parto cesariano, de forma geral, o parto normal tem algumas vantagens, porque é um procedimento muito menos invasivo para a mãe. Então, acaba tendo algumas vantagens, principalmente relacionadas à recuperação da mãe, porque também há menos riscos de infecção e há menos riscos e complicações anestésicas para a mãe, E quanto ao desenvolvimento do bebê, em ambos os casos é o mesmo, mas tem alguns estudos que mostram que bebês nascidos de cesarianas podem ter,
um aumento, né, de um maior risco em complicações relacionadas a alergias e problemas intestinais, porque quando o bebê nasce pelo parto normal, ele passa pela microbiota vaginal da mãe, que é essa microbiota que vai auxiliar no desenvolvimento da flora intestinal e da microbiota do bebê. Então, quando o bebê não passa por essa microbiota, pode ser que ele tenha esses riscos, né? Oi, meu nome é Júlia e eu vim apresentar a parte de parto humanizado. O parto humanizado, ele é de um olhar menos hospitalar, entendendo tanto o lado da mulher quanto do bebê, de uma forma mais acolhedora e mais segura. O parto humanizado, ele não é considerado um tipo de parto, mas sim uma conduta mais segura e sem intervenção médica nenhuma. Caso haja necessidade, claro, terá a intervenção médica. O parto humanizado é feito pelo canal vaginal, normal, igual um parto normal, só que em casa ou em qualquer lugar onde a mulher queira. O parto humanizado, ele também pode ter música, dança, a mulher pode ter dentro de uma banheira, onde ela quiser, onde ela se sentir mais confortável. E ela mesma é a protagonista do próprio parto dela. E o parto humanizado, ele traz muitas vantagens, e uma delas é menos complicações para o bebê, porque a mulher, ela vai ter menos estresse num parto humanizado, porque ela não vai ter muita gente em volta dela, ela só vai ter quem ela quiser, e o roteiro inteiro é escrito pela própria mulher. É isso. Agora, sobre alimentação no trabalho de parto, há opiniões controversas de diferentes especialistas na área. De um lado estão os profissionais que defendem o jejum, que já é rotineiro, para evitar vômito e aspiração do conteúdo gástrico, que pode acontecer quando as parturientes precisam de anestesia, por exemplo. Do outro, estão os estudos mais recentes, que favorecem para as gestações de baixo risco as dietas leves ou líquidas. E também indicam que os profissionais deixem que a parturiente escolha se ela comerá ou não. A assistência ao parto, ela se inicia já no pré-natal, quando a mãe ela é informada por um profissional sobre o que acontece durante o parto, quais as possíveis mudanças físicas, psicológicas e emocionais que ela sofrerá durante a gravidez, o que acontece em cada etapa do ciclo gravídico puerperal, além dos cuidados com o recém-nascido e a amamentação. Já no parto em si, há uma série de regras que vão desde a capacitação necessária de cada profissional até a disposição dos equipamentos utilizados no atendimento. Agora, voltando para antes do parto, são realizados alguns exames na mãe para que a criança não adquira doenças ou infecções durante o parto, como a sorologia para sífilis e HIV e a coleta do sangue materno e do cordão umbilical para verificar a incompatibilidade sanguínea, que pode acarretar na morte do bebê. Além disso, as informações sobre assistência ao parto são disponibilizadas pelo governo por meio do Ministério da Saúde, na forma de manuais e diretrizes nacionais. Dentre os cuidados imediatos que são feitos logo após o nascimento, estão as perguntas norteadoras para a reanimação neonatal, a avaliação da adaptação no meio extrauterino, a secagem e aquecimento do bebê, a preservação da permeabilidade nas vias aéreas, e o posicionamento do bebê sobre o ventre materno. Além disso, são realizados vários exames, como, por exemplo, a avaliação antropométrica do bebê, a tipagem sanguínea e os testes do pezinho, olhinho, orelhinha, quadril e coração.